Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Fenômenos Mecânicos. Essa aula 9. Assunto de hoje é sobre trabalho e energia. Bom, então a gente está abrindo aqui um novo tema. Esse é em termos de não somente em mecânica, mas em termos de física. É meio coração, né, do curso, porque, claro, não que outros temas não sejam tão importantes, mas esse é um tema bastante central, tá? Que é energia. Mas antes eu vou falar o que é o trabalho. Bom, o trabalho, extensivamente ou intensivamente, vocês vão ver nesse curso de mecânica, mas é um conceito geral, é um conceito que vai voltar também em fenômenos térmicos, tá? Então, um bom entendimento do conceito de trabalho, tá, é importante para vocês, não somente, digamos assim, fazer uma memorização, né? E resolver um problema sem pensar na física em si, tá? Bom, então eu vou primeiro, antes de resolver os problemas, eu vou mais ou menos detalhadamente seguir o que está nas notas de aula, porque eu tinha duas possibilidades, né? Eu não expor nada, nenhum desenvolvimento teórico que eu realizo nas notas de aula e direto para o problema, mas por outro lado também a gente tem que pensar para determinadas pessoas é importante saber que a física não é só apresentar fórmulas prontas, tá? É o processo de entendimento, de criar, de manipular a partir de primeiros princípios, né? E chegar num resultado que muitas vezes vocês já estão acostumados, que usam aí meio decorados, né? Mas essa é a oportunidade, num curso universitário, de mostrar como que a física de fato pensa e como de fato trabalha. Tá? Do ponto de vista prático, pode ser que algumas pessoas, principalmente que tenham dificuldade, por exemplo, de cálculo, tá? Conceito de cálculo, cálculo variacional, ainda se perca bastante, né? Então é natural isso. Mas, por outro lado, umas pessoas que já têm esse domínio, né, já entende, né, já sabe aplicar fórmulas e conhece bem essas fórmulas, eu acho que é extremamente interessante saber como elas aparecem na física, né? Então, isso é um processo da gente pensar, raciocinar, utilizar o cálculo para chegar no resultado que vocês conhecem. Bom, primeiro é o conceito de trabalho, tá? Então, eu vou falar aqui aspecto falar de energia também, mas primeiro eu vou começar com o conceito de trabalho. Que na verdade não dá para falar do trabalho. Opa, deixa eu só colocar no lugar. Que não dá para falar do trabalho sem falar de energia, tá? Que é um conceito anterior. Então, o que é? O que é o trabalho? Bom, primeiro a gente tem que ter o conceito de energia, mas eu vou introduzir o conceito de energia um pouquinho mais para frente, que é a energia cinética, que é nessa aula. Mas, claro, de uma maneira geral, né, mesmo que seja do cotidiano ou dentro da física do ensino médio, vocês sabem o que é energia. Talvez muitas vezes não tenha aquela energia, a definição precisa de exatamente o que é energia, né? Mas todo mundo sabe uma fórmula de energia, energia potencial, energia cinética, então não é uma novidade. Tá? Então, partindo do pressuposto que eu sei o que é o conceito de energia, aí sim eu defino trabalho. Tá? Trabalho, eu vou usar letra W, anglicismo aqui, né, de work, embora muitas vezes no ensino médio se usa tal, né, em vez de T, usa tal. O problema de usar o tal aqui é que o tal, em muitos livros de física básica, provavelmente é o caso do Serway, ele reserva o tal, a letra tal grega, para torque. E torque é algo que a gente vai ver logo mais adiante, né? Então, o W é um sujeito tranquilo, inclusive num curso mais
avançado, que é o próximo curso, que é o Fenômenos Térmicos, o trabalho volta, e se vocês forem seguir, e a gente segue o livro do Survey, a gente utiliza W como sendo trabalho. Tá? O que é o W? Todo mundo é capaz de, todo mundo que sabe, né, tem uma ideia vaga, ou algo decorado na cabeça, colocar a fórmula do trabalho, mas a física também, ela tem que pensar em, conceitualmente, o que significa trabalho. Bom, o trabalho, por definição, é uma transferência de energia através da força. Isso é trabalho. Então, trabalho, na verdade, é a energia em trânsito, tá? A energia que sai de um lugar e vai para outro lugar. Então, geralmente, o que é? Eu tenho um sistema onde eu estou estudando, tá? E, muitas vezes, esse sistema não é isolado e energia pode entrar no sistema e sair do sistema, tá? De que forma que energia entra e energia sai do sistema? Uma maneira de energia entrar ou sair do sistema é através da força. Tá? Quando eu falo força, é uma ou mais forças agindo no sistema. Tá? Então, esse tipo de transferência de energia é o que eu chamo de trabalho. Existem outras formas de transferir energia que não seja trabalho? É o que a gente vai ver em fenômenos térmicos. Tá? Quando você tem uma diferença de temperatura entre o sistema e o ambiente, e o sistema não está isolado, eu sou capaz de transferir energia, né? A gente fala troca, mas é transferência, né? Não é que um dá... não é exatamente troca, que nem presentes, né? Eu tenho um presente, eu dou para o sujeito vem lá e dá um presente para mim. Não é troca desse jeito, é um tipo de energia que sai, energia em trânsito, né? Se está em trânsito, significa que está saindo para um lugar e está chegando no outro lugar. Tá? E o calor é a energia que se transfere por diferença de temperatura. Tá? Então não tem forças envolvidas, é outra maneira, um outro mecanismo de transferência de energia. Tudo bem? Bom, falando aqui em sistema, então o que eu tenho aqui? Eu estou observando o sistema onde estou olhando o fenômeno acontecendo ali, tá? E o que pode acontecer? A energia pode entrar no sistema, tá? Então, nesse caso aqui, de acordo com a nossa definição, o trabalho vai ser positivo, tá? E uma situação contrária é quando a energia sai do sistema. Aí o trabalho é negativo. E evidentemente, quando não há troca de energia através de uma força, trabalho é igual a zero. Tá? Bom, agora do ponto de vista matemático, do ponto de vista mais quantitativo, eu vou colocar a expressão para o trabalho, que é definido desse jeito, tá? E eu vou começar trabalho por uma força constante. E depois vou generalizando aqui. Tá? Bom, tipicamente, que força que é constante na natureza, né? Se eu tiver próximo à superfície da Terra, a força gravitacional é uma força aproximadamente constante desde que eu não suba muito lá, muito para cima, né? Alcance grandes altitudes. Então esse é um típico exemplo aí, tá? Bom, mas de uma maneira geral, o que acontece é o seguinte: vamos supor que eu vou considerar aqui uma superfície e um determinado objeto ele vai partir da posição inicial e ele vai para a posição final. Posso colocar aqui X, tá? Um determinado eixo X, e esse aqui vai ser meu vetor deslocamento,
ΔR. Né? É a posição final, que é esse aqui, menos posição inicial. Não importa onde eu coloquei o meu sistema de coordenadas, ΔR é esse cara aqui. Tudo bem? Bom, aí durante essa trajetória eu vou supor que existe uma força constante agindo nesse meu objeto aqui, nessa minha caixa, que é uma força F, tá? Não está aparecendo, mas essa força F é igual. Ela é constante. E pode fazer um ângulo φ com a direção horizontal, que é a direção do movimento, ou direção do deslocamento. Tá? Bom, o trabalho para essa força constante é simplesmente definido como uma força, que é constante, produto escalar com ΔR. O que isso quer dizer? Produto escalar, lembrando, né, que já falei sobre isso. Por definição, o produto escalar é o módulo do primeiro vetor, que é o F, módulo do segundo vetor, que é o ΔR, vezes o cosseno do ângulo entre vetor F e vetor ΔR. Um é horizontal, o outro é enviesado aqui, o ângulo é φ, então é cosseno de φ. Tá? Como é que eu interpreto esse cara aqui? Interpreto da seguinte maneira, eu já falei do produto escalar. Tá? Pego o vetor F, eu vou projetar o vetor F no vetor ΔR. Projeto aqui. Aí tem essa sombra aqui. Esse comprimento eu multiplico pelo comprimento do ΔR, onde eu projetei o F. Tá? Isso é o produto escalar. Tá? Então, de certa forma, essa força vai produzir um trabalho se... Primeiro, tem que ter um deslocamento. O objeto tem que deslocar. Se o objeto não deslocar, não vai haver trabalho. Tá? Lembrando que o conceito de trabalho é um pouquinho diferente do conceito de trabalho que nós utilizamos no cotidiano. Né? Então, o trabalho tem que ter um deslocamento. Tá? Tem que ter pelo menos uma força, tá? Agindo enquanto o deslocamento acontece. Tudo bem? E essa força tem que ter componente na direção do deslocamento. Caso contrário, se for perpendicular, o cosseno do ângulo vai ser π sobre 2, portanto vai ser zero. Tá? Então, falando rapidamente aqui, força normal. Força normal é sempre ortogonal, perpendicular ao deslocamento, seja no plano inclinado, seja no plano horizontal, né? Então, o trabalho da força normal é sempre zero, tá? Isso por aqui a gente vê e por definição aqui do trabalho. Tudo bem? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade do trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. No Sistema Internacional, força é newtons e o deslocamento é metros. Então é newton, metro. Esse cara tem um nome e o nome é joule, que é exatamente a unidade de energia no Sistema Internacional. Tá? Bom, aqui eu tenho somente, deixa eu apagar aqui, somente uma força agindo, mas vamos supor que eu tivesse mais uma força agindo aqui, tá? Essa força normal não vai dar nada, vamos colocar outra força para cá, aqui, tá? F2, agora eu vou chamar isso aqui de F1, eu só vou colocar aqui a força, tá? Para cá, F3, etc. Tá? Quando eu tenho isso, como é que eu defino o trabalho? Bom, deslocamento, ele tem que ter deslocamento ainda. Esse deslocamento aqui continua sendo ΔR. Vou supor que essas forças F1, F2, F3, etc. são forças constantes. Tá? O que são essas forças constantes? Não muda direção, sentido e nem intensidade. Então eu estou pegando um caso particular. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, quem que é o trabalho? O trabalho é,
eu olho o trabalho de cada uma dessas forças produzindo um deslocamento ΔR. F1 ΔR mais F2 ΔR, assim por diante. Como o deslocamento é um só, é ΔR, tá? É um termo para comum todo mundo, eu vou fatorar, vai ficar F1 mais F2 mais etc. Produto escalar com vetor ΔR. Tá? O que está entre parênteses é a soma vetorial das todas as forças que agem sobre o corpo quando ele realiza um deslocamento ΔR. Essa força aqui é a força resultante. Tá? E quando eu olho por aqui, isso aqui é o trabalho da força 1 para o deslocamento ΔR, trabalho da força 2, etc. Como o trabalho é uma grandeza escalar, né, porque é transferência de energia, então, se a força F1 transfere uma certa quantidade de energia dada por W1, a força F2 dada por W2, etc., qual é o trabalho resultante? É simplesmente a soma algébrica de todos os trabalhos, W1, W2, W3, lembrando que o próprio produto escalar que está aqui já vai dar o sinal do trabalho. Tá? Vai depender aqui desse ângulo que a força faz em relação à direção do deslocamento. Direção é esse sentido de deslocamento. Tá? Então eu olho aqui, produto escalar, né, φ, lembrando que o cosseno de φ, a projeção é para cá, né? Então esse sujeito aqui, ele tem uma projeção positiva, ou seja, no mesmo sentido de ΔR, e portanto o trabalho é positivo. A força F2, a projeção é no eixo X, o eixo horizontal, vai para a esquerda. Então F2 e F3 tem uma contribuição de trabalho negativo. Tá? O que significa isso em termos de transferência de energia, de aumento ou diminuição de energia? Significa que F1 agindo sobre o objeto vai aumentar, e durante esse deslocamento aqui, aumenta a energia do sistema. Que sistema? Que é o objeto aqui. Tá? E as forças F2 e F3 tendem a retirar a energia. Tudo bem? Tá? Então, algo que eu vou falar depois, mas como eu já falei, a gente já conhece, né? Se o objeto está deslocando para cá, e se tiver, por exemplo, um atrito, a força de atrito aponta no sentido contrário ao movimento, né? O movimento está indo para a direita, a força de atrito para trás. Então, o trabalho da força de atrito, se vocês forem calcular, dá negativo, tá? E isso vai fazer sentido porque a tendência é a força de atrito dissipar energia ou tirar energia do sistema, tá? Esses detalhes, falar sobre a energia do sistema, é algo que eu vou falar não na aula de hoje, tá? A aula de hoje, primeiro enfoque principalmente sobre trabalho, tá? Bom, aí eu vou falar de dois tipos de trabalho, de trabalhos de dois tipos de força que se encaixam aqui na força constante. Na verdade, dois não, um só, que é a força gravitacional. Bom, poderia falar da força normal, que é constante, mas dá zero, né? Então, pronto, já falei. Então, vamos lá. Trabalho da força gravitacional. Para falar sobre isso, eu vou pegar uma situação um pouquinho geral, que vai ser interessante, que é o seguinte. Um determinado objeto, uma caixa, vai subir uma rampa, tá? E está na posição 1 e vai para a posição 2. Tudo bem? E o ângulo é θ, horizontal, o plano inclinado, tá? Aí quando ele faz esse deslocamento, o vetor de deslocamento está aqui, é paralelo ao plano inclinado, né? Que eu vou chamar de ΔR12, tá? Esse é vetor. E
o deslocamento é ΔR12, mas a altura vai ser uma altura H. Tá? Aí eu vou calcular o trabalho da força gravitacional quando vai de 1 para 2. É simplesmente trabalho da força gravitacional, força gravitacional, produto escalar com o deslocamento que é R12. Tá? Vou fazer aqui diagrama de corpo livre, que é o seguinte, tá? Acho que eu nem preciso... Bom, melhor fazer o diagrama de corpo livre, para mais tranquilo, que é o seguinte. Aqui. Essa caixa está aqui. O eixo, a linha horizontal está aqui, então esse é o ângulo θ. Eu vou desenhar um perpendicular aqui ao plano, a rampa, tá? Que é o eixo Y, né, que a gente costumeiramente fala. Tá? Então, feito isso, vamos lá. O deslocamento delta R12 é na direção do plano inclinado. A força gravitacional é vertical para baixo. Né? Se esse ângulo é θ, a gente viu, eu demonstrei que esse ângulo entre a força gravitacional e o eixo Y, que está em preto, esse ângulo é θ. Certo? Aí eu tenho que lembrar que, por construção, se esse aqui é o eixo X e esse é o eixo Y, eles formam um ângulo de 90 graus. Certo? Então, quando eu fizer o produto escalar aqui, é módulo de força gravitacional, que é mg, a massa M, né? M. Então é mg, que é o módulo da força gravitacional, módulo do deslocamento, que é ΔR12 módulo, tá? Cosseno do ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento, né? Cosseno de que ângulo que é? Esse ângulo é θ mais 90 graus. Então é π sobre 2 mais θ, tá? Que é o ângulo entre vetor FG e vetor ΔR12. Tudo bem? Bom, cosseno de π sobre 2 mais θ é cosseno de π sobre 2, cosseno de θ menos seno de π sobre 2, seno de θ. Cosseno de π sobre 2, ângulo de 90 graus, é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Portanto, vai dar menos seno de θ. Tá? Então, trabalho de 1 para 2, devido à força gravitacional, trabalho da força gravitacional, tá? Tá aqui, força gravitacional, né? Então, de 1 para 2, com esse sinal negativo aqui, vai dar menos mg módulo de ΔR12 seno de θ. Tá? Só que quando eu olho para essa figura aqui, tá? O deslocamento está aqui, tá? A altura está aqui. E esse aqui também, se esse é ângulo θ, esse cara também é ângulo θ. Tá? O seno do θ, ele é cateto oposto ao ângulo, que é H, dividido por hipotenusa, que é módulo de ΔR12. De tal maneira que módulo de ΔR12 passa multiplicando vezes seno de θ é H. Então, esse cara aqui é H, que é a altura. Tá? E aí tem um resultado conhecido, que é o seguinte: trabalho de 1 para 2 da força gravitacional vai dar menos mgh, tá? Com sinal negativo. H é o quanto eu
subo, tá? Não importa quanto eu ando horizontal, importante é quanto eu subo. Bom, por que é isso? Porque a força gravitacional é vertical. Então, como o produto escalar é a projeção do... Ali eu falei que era a projeção da força no caminho. Aqui eu posso fazer o contrário também. Posso falar que o caminho, projeta o caminho na direção da força, né? Posso interpretar dos dois jeitos, tá? Então, enquanto tiver um caminho que tem a direção paralela ou antiparalela à força, eu vou ter o trabalho diferente de zero. Se for antiparalelo, for o contrário, né? Nesse caso eu estou subindo, a força gravitacional está para baixo, então se eu subo, eu tenho o trabalho da força gravitacional, que é negativo, porque eu desloco no sentido contrário da força, tá? Então, o que acontece se eu estiver na posição 2 e for para a posição 1, tá? Se eu estiver na posição 2 e vou ir para a posição 1, que é o trabalho de 2 para 1, vai ser a força gravitacional, produto escalar ΔR, agora 2,1, que é o sentido contrário, tá? Esse é ΔR12, o 2,1 é esse cara aqui. Ele é menos ΔR12, tá? Então, por conta disso, por causa dessa diferença do sentido do deslocamento, agora na descida vai ser mais mgh, tá? Então, o trabalho da força gravitacional, ele vai aumentar. Se a força gravitacional realiza um trabalho, ele vai aumentar a energia do sistema quando o objeto descer. Quando sobe, ele vai retirar, tá? Por enquanto eu não falei de conservação de energia ainda. Eu só estou falando do trabalho da força, agora particularmente da força gravitacional, tá? Bom, então isso é um caso de força constante. Aí você pode ter outras forças que não são, né, da natureza, alguém está puxando, né, fazer um determinado ângulo, etc. Então, se a força, o módulo da força e direção sentido permanecerem constantes, a fórmula que se utiliza é esse aí. O trabalho é F produto escalar com ΔR. Bom, mas nem tudo é constante, nem todas as forças são constantes. Então eu vou falar de trabalho de uma força variável. Tá? E nesse caso aqui, vai ser caso unidimensional. Depois eu vou generalizar. Então o que eu vou ter aqui? Em uma dimensão, o cara vai andar, um eixo X, por exemplo. Tá? Então tem um objeto aqui. E agora a força vai ser Fx. Tá? Desculpa, eu vou colocar F, que vai ser um F, que vai depender de X na direção Y. Tá? Vai ser paralelo ao deslocamento. Então não vai ter produto escalar agora, porque toda a força está na direção do movimento. Tudo bem? E aí eu vou de uma posição XY e eu vou até XF. Aí a pergunta é: qual o trabalho de XY até XF? Tá? Isso aqui é ΔX. Tá? É o deslocamento em uma dimensão ΔX. Mas eu não posso agora colocar que o trabalho é a força vezes ΔX, porque a força
ela pode variar com x, não ser mais constante, tá? Aí a pergunta é, que força que eu vou colocar se ele está variando, né? Uma média? Então, é isso que eu vou responder agora. Uma coisa a gente sabe, força se for constante, tá? O trabalho é força produto escalar com ΔX. Então, se a força se mantiver constante aqui, eu sei que eu posso fazer força vezes ΔX, que esse é o trabalho. Mas essa força não é constante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer um gráfico. Vou apagar aqui. Ganhar mais espaço, vou apagar aqui. E eu vou fazer um gráfico da força, componente x, né? Só tem componente x, em função de x. Tá? Vamos supor que tem uma cara assim. E aqui é x inicial. Aqui é x final. Tá? Então, qual é o truque que aqui olhando o gráfico? Gráfico, comportamento da força é essa força aqui. Eu quero achar o trabalho dessa força quando o objeto se deslocar da posição xi até a posição xf. Tá? O que eu faço? No intervalo xi e xf, eu fatio o x em n pedaços. Tá? Então, venho aqui e vou fatiando aqui. Pá, pá, pá. Aí vai chegar uma hora que eu vou ter um xj e o vizinho dele vai ser xj mais 1. Então, xi igual a x1, x final igual a xn. Dividir em n pedaços. Tá? Então, eu vou ter esse cara aqui. A função aqui vai ter um valor, xj mais 1 vai ter outro valor. Tá? Mas, deixa eu pegar aqui a função f de xj. Que é esse cara aqui. Tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte. Qual é o trabalho de indo de xj até xj mais 1? Daqui para cá. Tá? Se esses caras estiverem relativamente próximos, essas duas forças aqui, f de xj e xj mais 1, vai ser aproximadamente igual. Tá? Então, aqui eu posso escrever que aproximadamente esse trabalho é a força no xj vezes a diferença aqui é delta xj. Tá? Quanto mais próximo esses dois caras estiverem, mais próximo realmente vai ser o trabalho, se aproxima dessa expressão aqui. Tá? Bom, mas eu estou indo do x1 até o xn. Então, quando eu falo xj, né, o que é o j? J é 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o enésimo. Tá? Eu vou ter esses vizinhos, vou ter todos eles. Então, o trabalho para ir de I até F é somatória de F de XJ delta de XJ. Tá? J vale de quanto? O primeiro X até o último. Tudo bem? Bom, mas isso é aproximadamente igual. Então, esse símbolo aqui é aproximadamente igual. Quando que é exatamente igual? Ele é exatamente igual quando eu tomo o limite de pegar esses intervalos delta xj e tender esse cara a zero. Tá? Dessa somatória aqui. Tá? Mas formalmente tomar esse limite significa que eu estou fazendo uma integral de x inicial até x final de f de x agora, e o delta x tendendo zero vai transformar em dx. Tá? Então,
O primeiro eu tenho esse retângulo aqui, aproximadamente retângulo, né? Aí eu vou ter o outro retângulo aqui. Se eu somar todos os retângulos, mas acontece que se eu tiver uma quantidade muito, muito grande de retângulos, ou seja, o n for grande, se eu fatiar muito esse cara e somar, na verdade, formalmente eu estou fazendo o quê? Em vez de somar o discreto, eu vou estar somando contínuo, ou seja, eu vou integrar. Tá? Então, o trabalho da força F, variável, para ir da posição XI, XF, tá? O trabalho de I para F é simplesmente integral de f de x dx. Se você conhecer o comportamento da função f em relação a x, dadas as duas posições, vocês conseguem calcular o trabalho. Tá? Então veja bem aqui, olhando para cá, para o outro lado, quando eu falei que quando eu vou de xj mais 1, o trabalho é essa região achurada aqui, que é praticamente um retângulo. Tá? Mas quando eu faço essa integral aqui, o que eu tenho aqui? O que eu estou calculando? Eu estou calculando numericamente toda essa área aqui. Tá? Entre f de x e o eixo do x. Tá? E aqui, claro, entre o limite x inicial, x final, eu tenho um paredão aqui. Tá? E isso aqui, essa área, numericamente corresponde ao trabalho. Numericamente, que evidentemente quando a gente falar essa área, né, não é a área no sentido da área física, né? É a área do gráfico aí, tá? Tudo bem? Então, se tiver uma função f de x em função de x, se derem dois valores de x, inicial e final, vocês têm condições de calcular o trabalho, tá? Seja graficamente, ou seja, se você conhecer a função f de x, integrando aqui, tá? Então, eu vou fazer uma aplicação relativamente básica dessa expressão aqui, mas olhando para esse conceito de integral aqui, com o conceito de área, tá? Que é o primeiro exemplo que está nas notas de aula, que é o exemplo 1. Então, aula 09, exemplo 1. Exemplo 1, eu tenho um gráfico que é x em metros, f de x em newtons, se alguma coisa assim, que vai ser 2, 4, 6, menos 2, menos 4, aqui vai ser 2, 4, 6, 8, 10, deixa eu aumentar um pouquinho mais, tá? 2, 4, 6, 8, 10 e tem um 12 ali, tá? Mas não vou precisar. Então no 4 o que acontece é esse comportamento aqui, tá? E aí ele vem pra cá, ele continua e no 10 ele vai ser menos 3. Tá? Tem esse comportamento aqui. E depois ele continua para cá. Tá? Então, esse é o comportamento da força. Tá? Aí o item A, eu vou ter x inicial igual a 0 e x final
vai ser igual a 8 metros. Tá? Então é daqui, que é a origem do sistema de coordenadas, até para cá. Qual é o comportamento dessa força? A força vai, aumenta, atinge o pico em 6 newtons, depois cai linearmente e vai a zero em x igual a 8 metros. Tá? Aí eu quero calcular o trabalho dessa força. Eu vou chamar de trabalho 1. Qual é o trabalho 1? O x vai de 0 até 8 metros da função fx de x dx. Tá? Mas como eu falei, essa integral aqui, de 0 até 8, corresponde ao quê? A área entre a curva f de x, o gráfico de f de x, até o eixo das abscissas, o eixo x. Tá? Então, nesse caso aqui, basta, ao invés de pegar essa função aqui e achar f de x nesse pedaço e jogar na integral, eu venho aqui e simplesmente calculo a área, que eu vou chamar de A1, simplesmente que é a área de um triângulo. Né? Então esse cara é numericamente igual à área A1. Tá? A área A1 de triângulo, metade da altura, que é 6 newtons, a altura, né? Vai de 0 a 6 newtons, e a base que é 8 metros. Tá? Então, isso aqui vai dar 8 dividido por 2, dá 4, 4 vezes 6 dá 24, portanto, trabalho 1, então eu vou colocar aqui, trabalho 1 vai ser 24 joules. Tá? Esse é o trabalho 1. Aí o item B, ele pede o trabalho entre 8, x igual a 8 metros e x igual a 10 metros. Tá? Onde eu estou aqui? Entre 8, que é f igual a 0, e 10, f igual a menos 3. Tá? Não vou colocar aqui, mas se olharem o gráfico com cuidado, está entre menos 2 e menos 4, portanto é menos 3. Tudo bem? Então, agora eu vou calcular o trabalho de x inicial 8 metros e x final 10 metros. Então, o limite de integração vai de 8 até 10 metros, f dx dx. Essa área vou chamar de A2. Qual que é a área? De novo, é entre a curva e o eixo x. Só que a curva está abaixo aqui. Tá? Que eu vou chamar de área A2. Tudo bem? Quem que é essa área A2? Também é um triângulo, então é meio. E altura, só que a altura na verdade vai para baixo, né? Porque é negativo aqui, né? Então, a altura, entre aspas, altura, eu vou chamar de menos 3. Tá? Ou eu pego a área de fato, numericamente a área positiva, e eu vejo que toda a área está debaixo do eixo x, vai dar negativo. Uma parte estiver acima, o que estiver acima é positivo, o que estiver abaixo é negativo. Tem que dividir essas duas porções da função f de x. Tá? Então aqui todo mundo está abaixo, então vai dar uma área, entre aspas, área negativa. Tá? Basta pegar essa altura, que na verdade a altura negativa é menos 3. Menos 3 o quê? É newtons. Vezes a largura do triângulo, que é 2 metros. Tá? Portanto, isso aqui, W2, vai dar menos, tá? 2 dividido por 2 dá 1, menos 3 joules.
Tá? Então, esse é item A, item B. O item C, ele pede x inicial igual a 0, x final igual a 10 metros. Ou seja, daqui até aqui. Tá? Não preciso fazer um cálculo de novo. Tá? Por quê? Basta eu fazer o seguinte. Eu vou adicionando o trabalho de cada trecho. Tá? Então, o trabalho de xi até xf vai ser de 0 até 10, eu vou ter o primeiro trecho que eu já calculei, que é o trabalho 1, que é de 0 até 8. Mais, segundo trecho, trabalho de x igual a 8 até x igual a 10. Tá? Trabalho 1, 24 joules positivos. Trabalho 2, que F é negativo, vai ser menos 3 joules. Portanto, o trabalho de xi até xf vai ser 21 joules. Tá? Então, simples, bem simples. Vocês não precisam usar a integral, mas toda vez que eu olho uma integral definida, associar a integral definida a uma área da função, a partir da função até o eixo das abscissas, que é o eixo x. Tomando cuidado, se a função estiver em cima do eixo x, essa área, entre aspas, né, ou numericamente a área, é positiva. Se f de x é negativo, né, essa porção negativa vai contribuir com uma integral negativa. Tá? É basicamente isso. Então não há necessidade de vocês parametrizarem, acharem f de x, colocarem aqui na integral e integrarem. Por quê? Porque conceitualmente é igual a área, e se vocês sabem calcular a área, já calculam diretamente a área. Tá? A não ser que o problema fale explicitamente para achar a função f de x. Tudo bem? Coisa também que não seria algo que não seria coisa do outro mundo, porque essa função f de x tem duas partes, né? As duas são lineares, uma tem coeficiente angular positivo aqui de 0 até 4, é uma função, uma reta, um segmento de reta, e de 4 a 10 um outro segmento de reta, e esse cara tem coeficiente angular negativo. Vocês deveriam ser capazes de achar f de x nessa situação. Bom, uma outra situação que a força é variável, até então eu não falei sobre essa força, porque não dava para fazer muita coisa com essa força. Então agora eu vou falar, porque no contexto de trabalho, no contexto de energia, eu consigo falar dessa força. Tá? Quem que é essa força? É a força elástica. E a lei de Hooke. Tá? Deixa eu fazer uma figura que é o seguinte. Eu vou colocar aqui na parede o chão. Vou colocar uma mola presa à parede. Tá aqui. Tá? E aí tem uma massa M. Tudo bem? Aqui no centro, aqui eu vou tomar como sendo x igual a 0. Então esse aqui, evidentemente, vou chamar de eixo x. Tá? Isso aqui é mola relaxada. Eu olho aqui, a mola está relaxada, né? Então, sobre esse corpo, F igual a 0. Só tem a força normal e a força gravitacional, que são as forças verticais e estão equilibradas também. Horizontalmente, a única força que poderia ter, não ter, porque a mola está relaxada e, portanto, F igual a 0. Tá? Bom,
Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui que tá grudado com a mola e vou puxar. Tá? Se puxar, o que acontece? A mola vai esticar. Né? E a caixa vai vir aqui. Numa posição X maior que zero. Porque a minha orientação X positivo está para lá. Tá? Aí o que acontece? Vai agir sobre essa caixa uma força horizontal F, que vai puxar de volta a caixa. Tá? Então essa aqui é a mola estendida. Tudo bem? Tanto é que você vem aqui, puxa a mola, você soltar, né? Você está em equilíbrio porque eu estou segurando. Tem essa força F. Se eu te solto, essa força que está aqui em equilíbrio, sai do equilíbrio, só tem essa força, a tendência é vir para a esquerda. Tá? E vem para a esquerda, e aí tem uma nova situação. A situação de equilíbrio está aqui, né? A mola em equilíbrio, só que agora X negativo, eu tô mola comprimida. Tá? E se a mola estiver comprimida, vai ter uma força que vai empurrar a mola. Essa força F aqui. Tá? Bom, o fato é o seguinte, tanto a força de compressão como a força de extensão, de estender, obedece à mesma equação. A equação é essa aqui. Força vai ser menos uma constante K vezes deformação da mola. Tá? Em relação à posição de equilíbrio que eu falei que é zero. Tudo bem? Mola comprimida, por causa da minha orientação, X vai ser negativo. E a mola estendida, X vai ser positivo. Tudo bem? E essa constante K é chamada constante elástica da mola. E vai depender o quanto a mola é dura ou mole. Tá? Quanto maior K, mais difícil é deformar essa mola. No sistema internacional, unidade do K, é só olhar a fórmula, é a unidade da força, que é newtons, unidade do deslocamento da deformação da mola, que é metros, então é newtons por metro. Tá? Uma observação interessante é o seguinte, claro, nem toda mola obedece essa... Você pega uma mola de caderno, né? A não ser que a deformação seja muito pequena, não vai obedecer isso aqui, tá? Dependendo da mola, sim, vai ser melhor. Você vai lá no laboratório, você tem uma mola lá, se de fato verifica isso. Vai depender do o quanto você deforma essa mola, tudo bem? Essa lei é uma lei empírica que ela é válida para determinados valores de X, para determinados tipos de mola, tudo bem? Então, a força é proporcional a X. Então, quanto mais eu deformo a mola, maior a força. Tá? O sinal negativo é simples, porque a deformação, a força é contrário do sentido da deformação. Tá? Nesse caso, o X é negativo, que eu comprimi, a força vai para a direita. E quando eu estendo a mola, o X é positivo, porque eu estendi, a força é negativa, porque vai para a esquerda. Então, o sinal negativo se justifica por aqui. Tudo bem? A outra coisa é o seguinte, por que eu não falei, quando eu falei sobre força, por que eu não falei da força da mola? Porque quando a gente falou da força gravitacional, né, força normal, etc., tá, tudo bem. Eu não cheguei a fazer toda a conta, mas acontece que o objetivo, né, da física, da mecânica, é estudar a equação de movimento. Como ele se movimenta? Por causa de uma força. A cinemática não se preocupa com isso, mas a dinâmica diz qual é a origem da força, quais são as forças presentes. Dependendo das forças presentes, eu tenho uma equação de movimento.
tá? Bom, nesse caso aqui, qual é a equação de movimento? Força menos kx. Vamos supor que na direção vertical a força normal, vertical para baixo a força gravitacional. Esses caras, a somatória dá zero. Fn mais Fg igual a zero. Então, portanto, a força resultante vai ser igual a F. Essa F que é igual menos kx. Mas se ela for força resultante, implica que esse cara é massa vezes a aceleração. Mas a aceleração é derivada de segunda de x em relação ao tempo, tá? Então, olhando aqui, eu vou passar todo mundo para o mesmo lado, de passar o m multiplicando, dividindo, desculpe, tá? Mas passar todo mundo para o lado, daí eu vou ter a seguinte equação: d2x dt2 mais k sobre m x igual a zero, tá? Isso aqui, como a gente viu na aula passada, é uma equação diferencial. Mas essa equação diferencial é de segunda ordem, ao contrário da aula passada, porque tem derivada segunda. Tá? E é linear também, porque tem a derivada de segunda de x e tem um x aqui. Tá? Se eu passo o x para lá, outro lado, fica mais fácil até de adivinhar, chutar uma possível solução para esse cara. Tá? A solução desse cara é o seguinte: se você deriva duas vezes uma função, a função volta a ser quase ela mesma. Quais as funções que têm essa propriedade? Seno tem essa propriedade, cosseno tem essa propriedade, exponencial tem essa propriedade. Tá? Exponencial aqui, ele vai virar exponencial complexo, nem vou falar nada, tá? Mas basicamente exponencial complexo, num futuro breve vocês vão ver. Elas podem ser senos e cossenos. Então, basicamente, essa solução é senos e cossenos, tá? Isso aqui se chama equação do oscilador harmônico simples, né? E resolver está além do alcance desse curso, que é estudar oscilações, tá? Então, eu não vou para esse lado. A única coisa que eu vou pegar aqui e aproveitar é essa expressão, que a força é menos kx, tá? E a partir disso, eu vou calcular o trabalho dessa força. Eu vou de uma posição xi até uma posição xf. Xi e xf, eu vou assumir aqui x igual a zero é a posição em que a mola está relaxada, tá? E xi pode estar comprimida ou pode estar esticada. E xf também pode estar comprimida ou ao contrário, tá? Que ambas as posições vão ser gerais. Xi para xf. Aí, qual é o trabalho da força da mola quando a deformação da mola passa de xi para xf? Então, o trabalho de xi para xf é igual à integral de f de x dx, como eu tinha mostrado antes, para um caso de uma força unidimensional variável, tá? Agora eu tenho a cara da força F de x, que é a lei de Hooke, que a força é menos kx. Então basta substituir menos kx, força por menos kx e resolver a integral, tá? Que é uma integral simples de se resolver. Então eu venho aqui, F é menos kx, K é uma constante, então é transparente para a integral, assim como sinal negativo, então menos K. Venho aqui integrar, essa integral vai de xi até xf, né? De xi até xf, f de x menos k já está aqui, vai ser x dx.
qual é a função que, se eu derivo uma vez em relação a x, vai virar x? É x² sobre 2. Então, esse cara aqui, x² sobre 2. Se tem dúvida, deriva x² sobre 2. Regra do tombinho, 2 cai, x, 2, potência, subtrai 1, fica 2 menos 1, fica x. 2 vai embora com 2 de baixo, fica x, portanto, esse cara aqui. Só que como a integral é definida, eu tenho que substituir os limites de integração. Tá? Então, vem aqui. O trabalho de xi. Xf é menos meio daqui, k. Quando eu substituo os limites superior ao x, ele vai virar xf. Como está ao quadrado, xf ao quadrado. Menos, substituo o limite inferior, o x eu coloco xi, como está ao quadrado, então é menos xi ao quadrado. Tá? Então, esse é o trabalho de uma forma geral. Aí eu só vou pegar uma situação que é o seguinte. Eu vou pegar situação em que inicialmente xi igual a 0, ou seja, a mola está relaxada. Tá? E x final eu vou chamar de x qualquer. Pode ser positivo ou negativo. Eu posso comprimir a mola ou posso estender a mola. Tá? Se eu fizer isso, substituir aqui em cima, trabalho de xi até xf vai ficar menos meio de k x final ao quadrado. Tá? Sinal negativo. Então não importa se eu vou comprimir a mola, se eu vou estender a mola. Se eu comprimo, se eu estendo, a força sempre vai ser ao contrário do processo de deformação da mola. É por isso que o trabalho sempre vai ser negativo. Tá? Se eu ando para cá, a força é no sentido contrário. Então o trabalho é negativo. Se eu venho aqui, estico a mola, a força é no sentido para a esquerda, que é no sentido contrário, portanto, trabalho negativo. Então não importa o que eu faça, se eu deformo a mola, o trabalho da força da mola é negativo. Tá? Tudo bem? E tá aqui. Bom, agora, isso já falei de trabalho quando a força é constante, não necessariamente na direção de deslocamento, então tem aquele produto escalar, né, com ângulo, o produto escalar vai dar um ângulo, do cosseno do ângulo entre deslocamento e a força. Aí eu fui para o caso unidimensional, mas a força é variável, aí eu vi que a gente caiu numa integral, né, para calcular o trabalho. Agora a gente vai ter que integrar a força em relação a x, que é a variável de integração, que é a posição. Tá? Então agora a gente está na posição de fazer o caso mais geral possível do trabalho, que é uma força variável, caso geral, em qualquer direção. Tá? Eu uso simultaneamente esses dois conceitos aí, essas duas expressões. Basicamente isso. Então eu vou falar rapidamente sobre isso e resolver um problema concreto, tá? Que é o exemplo 2. Então é um trabalho força variável, caso geral. Então não estou mais numa linha reta. Posso fazer um caminho aqui. Esse é o caminho. Tá? Esse caminho aqui, eu posso definir um vetor posição fazendo o seguinte. Escolha a origem do sistema de coordenadas, está aqui. E num determinado instante onde a partícula está num ponto PI, ele tem um vetor posição, que é RI. Aí vai andar e vai ter um vetor posição que é
R, F. E no meio do caminho, durante o caminho, no processo de andar, enquanto ele estiver caminhando por esse caminho, vai ter uma força F, tá? Esse deslocamento RF menos RI, vetor de deslocamento, é total. Mas eu posso definir o vetor de deslocamento infinitesimal quando ele dá um passinho de bactéria, um passinho pequenininho, tá? Vou exagerar o tamanho, mas esse passo ele é bem pequenininho e é praticamente tangencial ao caminho, mas como é muito pequenininho, eu posso dizer que é paralelo ao caminho. Embora o caminho seja curvo, né? Se eu pego um pedaço muito pequenininho de caminho curvo, é praticamente uma reta, tá? Então, dr infinitesimal está aqui. Ele vai formar um ângulo aqui, φ, com a força F, tá? Então, nesse caso aqui, o trabalho, quando parto de PI e for para PF, vai ser igual a integral, porque a força é variável, F. E agora não é F de x, porque são 3 dimensões e eu estou fazendo o deslocamento dr. Tá aqui. Mas lembre-se lá da força variável que o que é importante é a contribuição ao longo do caminho do deslocamento dr. Então eu faço o produto escalar para projetar a força na direção de dr. E para virar um escalar, né? Até porque o trabalho é escalar. Então é isso. Tá? Agora o que eu consigo fazer? Caso particular. Coordenadas cartesianas. F, que depende de R, Fx, direção I, Fy, direção J, Fz, na direção Z. Tá? E quem que é ΔR em coordenadas cartesianas? dr em coordenadas cartesianas é um passinho infinitesimal que eu dou, mas em coordenadas cartesianas eu ando nos 3 eixos, x, y, z. Então eu vou dar um passo infinitesimal na direção no eixo x, no eixo y, no eixo z. Tá? Como esse cara é grandeza vetorial, então eu dou um passo na direção x, versor y, para dizer qual é a direção que eu dei passo. Eu dou um passo dy na direção de y, que é j, mais dou um passo dz na direção k. Aí eu jogo f aqui, jogo dr aqui, faço a distributiva, e eu lembro que, pela definição de produto escalar, I escalar I é J escalar J, que é K escalar K, dá 1. Porque é o módulo do primeiro, que é 1. Módulo do segundo, 1. Quando os dois vetores são iguais, o ângulo entre eles é 0. E cosseno de 0 é 1. Tá? E por outro lado, I escalar J, I escalar K, etc., são ortogonais em si. Então a projeção de um em cima do outro é 0. Tá? Se eu fizer isso, em coordenadas cartesianas, coloco aqui, né, faço as distributivas, eu olho essa propriedade, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui trabalho de PI até PF é integral. Vai ter componente x, vou integrar em x. Componente y, vou integrar em y. Componente z, vou integrar em z. Aí, claro, eu vou ter o limite xi, xf, yi, yf, zi, zf. Tá? Cuidado que vocês têm que tomar, porque não é porque o cara tá na direção x que não dependa de outras coordenadas. A direção é x, mas a função pode depender da coordenada y e z. Tá? Então, de uma forma geral, fx, fy, esses fx, y, z são funções de x, y, z, de uma forma geral. Tá? Então,
eu acho que nada melhor do que pegar um exemplo concreto e resolver. Um exemplo acadêmico aí, tá? Relativamente simples aí para vocês. Que é o exemplo 2. Então vamos lá. Essa forma que eu quero usar, eu acho que eu consigo manter essa forma quietinho e fazer o enunciado, ou pelo menos o desenho do exemplo 2. Então vamos lá, aula 9, exemplo 2. Eu tenho as coordenadas eixo Y, eixo X, dado em metros, Y também em metros, tá? E aqui eu vou ter 3 e aqui 5, e ele vem assim, tá? Aqui eu vou chamar de ponto A. É um caminho. Primeiro caminho, subo por eixo Y, e aí eu vou pegar Y igual a 3, constante, e eu vou andar até o ponto A. Esse caminho eu chamei caminho C2. O outro caminho vou partir da origem também, vou andar sobre o eixo X e subir em X igual a 5. Esse é o caminho que eu vou chamar de C1. Tá? E nessa região aqui, tem uma força F, vetor, que tem o seguinte comportamento. 4x na direção Y, mais 3y na direção J, e a unidade é newtons. Tá? Então, na origem, x igual a 0, y igual a 0, a força é igual a 0. Tudo bem? Em 3 aqui em cima, x igual a 0, né, porque eu estou no eixo dos y, e o y igual a 3. Então, fica 9 newtons para cima. Tá? E se estiver nesse ponto, por exemplo, y igual a 0, 4 vezes 5 dá 20, vai dar 20 newtons na direção x. E assim por diante. Tudo bem? Então, esse é o comportamento da força no plano XY, em cada posição, tem um valor, tá? E tem uma direção, tem um determinado sentido. Vou calcular o trabalho da origem O até o ponto A por 2 caminhos distintos. Tá? Então vamos lá. Item A. Trabalho de O até A, caminho C1. Tá? Bom, basicamente essa fórmula que eu uso. F tem componente X, tem componente Y. Componente Z não tem, então é 0. Tá? Então tem duas componentes, X e Y. E F de X, nesse caso aqui, só depende de X. O F de Y só depende de Y, um caso particular. O que eu falei aqui é geral, mas nesse caso particular isso não acontece. Tá? Bom, pelo caminho 1, eu divido em 2 trechos, horizontal e vertical. Tá? Usando essa expressão aqui. Deixa eu só apagar essa expressão para centralizar melhor. Então vamos começar a fazer o cálculo. Então, daqui, f de x, f de y. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou usar a expressão... Bom, posso separar, mas eu vou escrever o seguinte. Trabalho
de O até A vai ser igual a... Deixa só ficar parecido com a anotação aqui. Então, vai ter o primeiro trecho em que o dr é dx. Então, deixa eu colocar a força total aqui, que é... Tá aqui. Produto escalar. Esse primeiro trecho, o meu dr é dx na direção I. Aí eu vou colocar a força. 4x, x vai variar, na direção I, mais 3y na direção J. Mas no caminho, nesse caminho aqui, quanto que vale y? Vale 0. Então é 0. Então esse cara aqui é 0. Então eu tenho o produto escalar de I com I, dá 1. E vai de 0 até 5. Mais o segundo trecho, que é daqui até o ponto A. Então eu vou ter aqui, de novo, 4. A função é x. X agora, ao longo desse caminho vertical, x igual a 5. Na direção I. Mais 3y. Y vai variar. Y vai variar, então deixo y na direção J. Produto escalar com dr. Só que dr nesse caso é dy na direção J, porque eu estou subindo. Tá? Aqui I com I dá 1. Aqui J com I dá 0. J com J dá 1. Então o trabalho da origem até A vai ser 4 integral de 0 até 5 de x dx. Mais limite de integração aqui, eu estou integrando no y. Y vai de quanto? Esse ponto aqui, o y é 0. No ponto A, y é 3. Então vai de 0 a 3. Mais esse primeiro termo dá 0, mata, por causa do produto escalar. Então aqui vai ficar mais 3 integral de 0 até 3 de y dy. Tá? Integral x dx é x quadrado sobre 2, substituindo os limites de integração. Y é a mesma coisa, é y quadrado sobre 2, substituindo os limites aqui de 0 até 3. Tá? E aí o resultado aqui vai dar 63,5 joules. Tá? Se fizer aqui, substituir direitinho as integrais. Tudo bem? Então esse é o caminho 1. Dividir esse caminho 1 em duas partes. Primeiro, ao longo do eixo x, quando y é igual a 0. Cheguei em x igual a 5, aí eu subo. Quando eu subo, x permanece 5 e o y vai começar a variar. Vai variar de 0 até 3. Tá? Bom, agora eu vou para o caminho 2. A ideia é igual. Só muda um pouquinho os detalhes. Mas deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, tem mais espaço. Trabalho de O até A, caminho C2. Então, trabalho O até A vai ser integral. Primeiro eu vou olhar para esse caminho. Vai ser, quando eu subo 4xi mais 3yj, quando eu vou para o eixo y, o x é 0. Então é 4 vezes 0 na direção I, mais 3y na direção j. Produto escalar, quem que é o meu dr nesse caminho? É dy na direção
J. Estou integrando em y vai de 0 até 3. Mais. Integral. Agora eu vou partir de y igual a 3, eu vou até o ponto A. A função está aqui. É 4x, porque o x vai variar de 0 a 5 agora, na direção y, mais 3y. Mas quem que é y quando eu estou na direção, quando eu estou andando daqui para cá? Y igual 3. Na direção j, produto escalar, mas só que meu dr agora é dx na direção x, porque eu estou andando na linha horizontal. Tá? Aqui é 0. Faço o produto escalar. J com J vai dar 1. E aqui, 4xi, I com I dá 1. J com I dá 0. Tá? Aí, se vocês fizerem aqui, vai dar 3y dy. 3y dy de 0 a 3. Tá aqui. Segunda integral. Esse termo é 0. 4x dx de 0 a 5. 4x dx de 0 a 5 está aqui embaixo. Ou seja, o resultado também é igual a 63,5 joules, que é o trabalho de O até A pelo caminho 1. E aqui é pelo caminho 2. Tá? Mas o trabalho sempre não tem que ser igual, não é uma resposta óbvia, tá? Eu digo que não, porque é o seguinte, é algo que nós vamos explorar na aula que vem com o conceito de forças conservativas, tá? Forças cujos trabalhos em diferentes caminhos dão o mesmo valor, se tratam de forças conservativas. Ou seja, não importa qual caminho eu tome, o importante é de onde eu parto aonde eu chego. Tá? O trabalho é exatamente igual. Se esse tipo de força, esse tipo de força nós chamamos de força conservativa. Tá? Tem forças que são conservativas na natureza, e a gente vai ver, uma delas é a força gravitacional e a outra a força elástica da mola. Tá? São as duas principais, digamos, forças que nós trabalhamos, que são forças conservativas aqui em fenômenos mecânicos. Tá? Uma força que não é conservativa depende do caminho. Tá? Já estou adiantando aqui porque eu estou falando isso aqui, né? Força de atrito. Tá? Então, eu parto de um ponto, vou para o outro. A força de atrito, negativo. Trabalho, negativo. Por quê? A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Eu vou e volto. Na volta também, o trabalho é negativo. Ou seja, a soma vai dar diferente de 0. Tá? E outra coisa, a experiência diz também, se você tiver que empurrar um piano, né? Você vai gastar muito mais energia você empurrando o piano um caminho todo tortuoso do que indo em caminho reto. Quanto menos você anda, você gasta menos energia. Tá? Claro, desde que o chão seja igual, né? Tem que ver isso também. Tá? Então esse é um exemplo de uma força não conservativa. Tá? Força de atrito. Das forças que vocês viram aí, né? Que vocês veem aí no curso tipicamente curso de fenômenos mecânicos. Tá? Exemplo de força não conservativa, força de atrito. Exemplos de forças conservativas, força gravitacional e a força elástica da mola. Trabalho não depende do caminho. Tá? Bom, o último tópico aqui, ainda vou falar sobre trabalho, mas eu vou relacionar o trabalho com energia, e essa energia vai ser energia cinética, e o tema tem como nome Teorema do Trabalho Energia Cinética. Esse teorema, né, é algo matematicamente demonstrável. Né? Então vamos lá. Aí eu vou fazer o exemplo 3 e se fizer tudo certo vai ser já no horário de encerrar a aula.
Bom, eu poderia simplesmente não fazer isso, essa álgebra toda que eu vou fazer agora, envolve cálculo, tá? Mas assim, para o pessoal que tem um certo conhecimento básico já, a ideia é sempre evoluir, sempre vocês adquirirem mais e mais conhecimento. Então, pensando nisso, essas minhas notas de aula, elas são relativamente pesadas, elas são relativamente formais, tá? Porque a impressão que dá é que vocês vão fazer uma prova e falar, basta saber essas fórmulas e eu aplico e acabou, tá? A física não é bem exatamente isso, né? E na medida do possível, à medida que vocês vão avançando em fenômenos, vocês vão percebendo cada vez mais isso, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é ganhar musculatura, tá? Então, teorema, trabalho, energia cinética. Então vamos lá. Vamos supor que um determinado corpo, objeto, faça esse caminho aqui, C, parta da posição PI, vai até a posição PF, tudo igual que eu tinha feito antes. Aí eu defino aqui a origem do sistema de coordenadas, em dada posição eu tenho o vetor posição R, eu tenho uma força F atuando, tá? E aí eu tenho também o vetor deslocamento, dr, que é o deslocamento infinitesimal, que é tangencial à trajetória. Tá aqui. Tudo bem? Então, absolutamente geral. E quem que eu trabalho? Trabalho pelo caminho C. Agora que a gente sabe que o caminho pode, né, dependendo do caminho, o trabalho pode mudar. Então, estou especificando que o caminho C é igual a integral de PI até PF, essas duas posições, da força F escalar dr. Tá? Bom, ao longo desse caminho aqui, esse cara pode ter uma velocidade v. Certo? Quem que é a velocidade v? É o deslocamento infinitesimal por tempo infinitesimal, ou seja, a derivada do vetor r em relação ao t. Como eu já fiz isso antes, posso aqui, né, não formalmente, mas na prática, passar o dt multiplicando, escrever que dr é v dt. Ou seja, eu escrevi uma equação, eu escrevi uma diferencial aí. Diferencial de r é igual velocidade vezes diferencial do tempo. Tá? Isso é uma coisa. Segunda coisa, esse F vou chamar de força resultante, porque é a situação em que tem que ser a força resultante. Tá? Por que tem que ser a força resultante? Porque se for a força resultante, e se F for força resultante, eu consigo escrever massa vezes a aceleração. Caso contrário, não. Né? Então, se eu tiver um conjunto de forças, eu tenho que somar todo mundo, achar a força resultante e colocar aqui. E aí sim, colocando aqui força resultante, é massa vezes aceleração. Tá? Então, vou colocar aqui. M integral de PI de PF. M já está aqui. A aceleração. Mas quem que é a aceleração? A aceleração pode ser escrita como sendo derivada da velocidade em relação ao tempo. Então eu vou ter dv dt, que é a aceleração, produto escalar com dr. Quem que é dr? V dt. Tá? Bom, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu olho para esse sujeito aqui. Tá? dv/dt, produto escalar v. Deixa eu abrir um parênteses e fazer seguinte pergunta para vocês. O que é ddt
de V produto escalar com ele mesmo. Derivada com vetor, produto vetorial, produto escalar, na verdade, aqui, é a mesma coisa que você tiver duas funções e produto. Derivo primeiro a função, multiplico pela segunda função. Mais, deixa a primeira função quieta, derivo a segunda função. Tá? Nesse caso aqui, essa função é a função vetorial. E tem um produto escalar aqui. Mas tudo bem. Derivo a relação a primeira, eu vou ter dv dt, que é vetor, escalar v. Mais, deixo o primeiro constante, que é v, escalar, derivo o segundo, que é dv dt. Produto escalar, a ordem não importa. Então, na verdade, esses dois termos são iguais. E olha quem aparece aqui, dv dt escalar v. Quem que esse cara? É meio de ddt. V escalar v é simplesmente v ao quadrado que a gente escreve. Tá? V escalar v, a gente pode escrever como sendo escalar v. Então, módulo de v ao quadrado. Tudo bem? Aí deixa eu tomar só um pouquinho de cuidado aqui, que não vai ser tão cuidadoso do ponto de vista da matemática. Tá? Então, trabalho de PI, PF, pelo caminho C, é meio, tá aqui, massa, integral de ddt de v quadrado dt. Tá? Esquece v quadrado, é ddt de alguma coisa, dt. Isso aqui é a volta da regra da cadeia, desculpa, é a regra da cadeia, que eu faço o seguinte, é simplesmente d alguma coisa, tá? É feio isso, mas que a gente que é físico, né? Desde que o matemático não fica olhando para vocês, é isso que eu fiz. Aí ficou dv quadrado. V quadrado é uma função, você pode trocar. Eu não gosto de chamar de v quadrado que me atrapalha. Então eu chamo o v quadrado de z. Fica dz. Integral de dz. Quanto da integral de dz? Ah, eu não sei fazer integral de dz, mas eu sei fazer integral de dx. Quanto da integral dx? Dx, a função que está multiplicando na frente é 1. Qual é a função que você deriva em relação a x da 1? É x. Tá? Então aqui não é x, é v quadrado. Então na hora de integrar aqui, eu vou ter o próprio v quadrado. Então isso aqui vai ficar. E aí, vai ficar dv quadrado, então limite de integração vai ser na velocidade. Vai ficar meio de m v quadrado e substituo aqui a variável v quadrado, né? Então, vi vf. Tá? Então, isso aqui vai ficar trabalho PI até PF. Caminho C. Meio de M, V igual a VF tá ao quadrado, menos meio de M, VI ao quadrado. Eu identifico meio de mv quadrado, que é a velocidade final ao quadrado. Meio de mvi quadrado, que é velocidade inicial ao quadrado. Identifico esse termo como sendo a energia cinética da partícula de massa m. A partícula de massa m, que tem uma determinada velocidade, esse termo eu vou chamar de metade de massa vezes velocidade ao quadrado, eu vou chamar de energia cinética. Então eu tenho aqui diferença de energia cinética e ela corresponde ao trabalho da força, essa força tem que ser resultante, tá? Esse é o teorema trabalho-energia cinética, tá? Então, se eu tenho uma força resultante, calculo o trabalho dessa força resultante. Isso tem que dar
variação da energia cinética. Só isso. Tá? É bem simples. E sendo simples, né? Então isso aqui, energia cinética, eu vou definir como sendo letra K de kinetic em inglês, né? Esse aqui eu vou colocar índice F para dizer que a velocidade é final. E esse aqui vai ser K inicial. Então esse cara aqui vai ser delta K, que é a variação. O que é a variação? Final menos inicial. Isso aqui é teorema trabalho energia cinética. Tá? Então só para fechar o assunto, fechar a aula, um exemplo, que é o exemplo 3, simples, simples, simples. Tá? Só para fixar melhor os conceitos. Então vamos lá. Exemplo 3. Eu tenho aqui uma mola x igual a 0 aqui. Tá? E eu tenho uma caixa de massa m e a velocidade vai ser VI, que é inicial, menos 0,50 metros por segundo na direção I, sinal negativo porque eu tomei eixo x positivo para a direita e a velocidade é para a esquerda. Tá? E depois ele vem aqui, bate na mola e comprime. E para, momentaneamente. A caixa está aqui. Tá? E a compressão aqui, o x final vai ser menos d, e d é o comprimento. D é positivo, comprimento. X é negativo porque x igual a 0 está aqui e a deformação é compressão, que é para a esquerda, portanto, a coordenada é negativa. Tá? E aí, para momentaneamente, portanto, a velocidade final é 0. E a pergunta é, dada a constante K da mola, a massa M, constante K, massa M, a pergunta é qual é a deformação da mola. Tá? A deformação da mola, que a mola apresenta quando instantaneamente ela para, tá? Que é a compressão máxima. Tudo bem? Bom, essa é a única força relevante, quer dizer, a força da mola é a única força relevante na direção x, então a força resultante vai dar a força da mola, que é menos kx, nós sabemos calcular o trabalho da força da mola, que nós fizemos isso. É menos k, menos meio de k, x ao quadrado. Tá? Então, trabalho vai corresponder à variação da energia cinética. Energia cinética final, que é 0, porque a mola parou, quer dizer, o bloco parou, menos a energia cinética inicial. Energia cinética inicial é diferente de 0, porque a partícula está com uma certa velocidade. Tá? Então, eu vou ter aqui trabalho, que é menos meio de K, x final ao quadrado menos x inicial ao quadrado, que é a forma geral, né, que eu tinha colocado, igual, pelo teorema trabalho energia cinética, isso aqui vai dar delta K, que é meio de m VF ao quadrado menos meio de m VI ao quadrado. Tá? Bom, vamos lá. X inicial da mola, ele está relaxado e eu chamei esse cara de x igual a 0. Eu coloquei a origem do sistema de coordenadas na ponta da mola relaxada. Então, esse cara é 0.
tá? Aí depois eu olho aqui e vejo que a velocidade final da caixa é 0. Então aqui é 0, tá? Então essa equação fica menos meio de K, x final é menos D. Menos D ao quadrado, tanto faz se é mais D ou menos D, ao quadrado fica D ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser igual, o lado direito é menos meio de M VI ao quadrado. Meio vai embora com meio, assim como o sinal negativo vai embora. E eu quero achar D. D vai ser, passo o K para lá, fica M sobre K, VI ao quadrado. Extrai a raiz quadrada, fica a raiz de M sobre K vezes VI, já extraindo a raiz quadrada, tá? A massa foi dada, a constante elástica da mola também, e aí, substituindo, né, toma cuidado, está tudo no sistema internacional, velocidade de metros por segundo, massa em quilogramas, constante elástica da mola Newton por metros, então a distância vai ser em metros. E isso aqui substituindo vai dar aproximadamente 0,012 metros, tá? Como é pequenininho, se ninguém falou nada também, né? É interessante a gente colocar esse cara aqui numa unidade menor. Multiplico por 100 e vai virar centímetros, né? Não tem uma ideia melhor, né? Quando fala 0,012 metros, eu preciso pensar um pouquinho, né? Agora, se eu converter isso para centímetros, 1,2 centímetros tem uma ideia, né? Qual o tamanho aí de 1,2 centímetros. Tudo bem? Bom, então, é isso. Né? Na aula que vem, eu vou continuar falando sobre esse tema da energia, né? Que mais 2 aulas para falar sobre energia. Vou finalizar essa parte final falando de conservação de energia, mas antes eu vou passar também falar sobre gráfico da energia potencial, né? Análise de gráfico, que também é bastante importante saber analisar o gráfico da energia potencial. Resolver um problema aí, né, da conservação de energia, caso geral, falar também sobre energia dissipada. E outro tema também que faz parte da energia, que é bastante importante, que pelo menos a gente tem que deixar o conceito, né? Que é o conceito de potência. Tá? Potência eu começo a aula que vem, que é quarta-feira. Tá? Bom, então é isso, eu fico por aqui. Até a quarta-feira da semana que vem. Um abração a todos aí. Tchau, tchau.